Bem-vindos ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fell. Eu sou o autor do livro Manual do Trouxa. O banner do canal, no banner do canal você encontra o link para comprar esse livro físico aqui. Você tem metade desse livro de graça aqui no canal. É só você colocar Manual do Trouxa Audiobook, tá? Eu vou dar algumas indicações de livros e estudos para vocês aqui, gente. Mas esse aqui é um canal de neosimplismo e desenvolvimento pessoal. Neosimplismo é a linha de pensamento filosófica que eu desenvolvi para te ajudar a entender as coisas, a buscar conhecimento, a ter uma rotina de estudo e a subir aí os degraus aí da evolução do seu desenvolvimento, tá, gente? Ó. Bom, eu levei um tempo para gravar esse vídeo, né, gente? Porque vocês sabem qual que é o processo de trabalho aqui. Eu separo um material de estudo, eu gosto de trazer um conteúdo mais aprofundado para vocês, tá? Vou recomendar alguns artigos aqui para vocês entenderem o que está acontecendo e para você tomar algumas decisões aí na hora de você cuidar da sua masculinidade, das suas relações sociais e do tipo de conteúdo que você consome e como você lida com esse conteúdo, tá? Bom, gente, primeiro, respondendo a pergunta aqui, será que um dia esse perfil de homem mais masculino, no sentido de um pouco mais agressivo, mais musculoso, aquele padrão mais anos 80, né? Rambo, Schwarzenegger, Conan, aquela coisa assim, né? Será que esse Van Damme também, né? Esse padrão de homem vai acabar? Será que a gente vai ter uma guinada mais progressista no sentido de essas características que em algum momento foram vantajosas para a gente, elas vão se tornar obsoleta e vai se tornar até alguma coisa repulsiva a ser rejeitada, aquele perfil de homem assim, mais borocotô, né? Mais talvez musculoso ou mais perfil mais dominante, assim, por assim dizer. Ele vai se tornar meio que algo cringe para as pessoas, do tipo, cara, você tá louco, né? Bom, primeiro vocês vão precisar entender o seguinte, gente. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Hulk é um exemplo interessante da gente usar, tá? É, inclusive a série, né, She-Hulk, o Hulk dos quadrinhos. Eu vou falar um pouquinho de arquétipos para vocês entenderem, tá? Da onde que são aqueles conceitos que a gente vê o tempo todo em filme de super-herói. Vou falar um pouquinho de técnica de manipulação de massa, indústria cultural e uma pincelada aí na escola de Frankfurt. Esse vai ser um vídeo curto, eu prometo para vocês, mas é só para vocês verem que a gente normalmente discute essas coisas de uma maneira muito superficial, tá? Então, tudo que você consome hoje em termos de entretenimento, mesmo que seja a níveis inconscientes, tá? Entenda isso que eu vou te falar agora, ó. Tudo que você consome a níveis de entretenimento possui um conceito por trás. E normalmente esse conceito vai estar atrelado a um comportamento que é para ser incentivado ou inibido. Essa geração TikTok é difícil de ensinar alguma coisa, porque vocês estão viciados em informação prática, instantânea. Vocês querem resolver o problema de vocês sem sentar a bunda na cadeira e pesquisar, estudar com calma. Não é assim tão imediato você descobrir alguma coisa que às vezes vai influenciar você para o resto da sua vida. Então, respira fundo e presta atenção, ó. Tudo que você consome a termos de entretenimento, videogame, história em quadrinho, filme, seriado, programas de TV, reality shows, absolutamente tudo possui um direcionamento ideológico por trás, às vezes até a níveis inconscientes, mas possui. O que é um direcionamento ideológico? É uma direção conceitual, ou seja, isso é bom, mal, certo, errado, que esse programa, essa forma de entretenimento aí, vai tentar influenciar quem está assistindo. Vou dar um exemplo. Quando a gente coloca um herói e um vilão, esses personagens eles vão ter algumas características que têm
a ver diretamente com esses conceitos. Então, por exemplo, o herói normalmente é aquele que sacrifica os seus interesses próprios em prol de ajudar os indefesos. Ele é altruísta. Tá aí uma característica que tem um fundo ideológico por trás ali, né? Do tipo, ajudar o próximo é algo que deva ser incentivado ou motivado. Se agir em prol dos interesses próprios, por exemplo, tá? É algo que deve ser rejeitado, é mal, é ruim, é errado. Então, esses conceitos, gente, eles estão nessas obras de entretenimento. O que que é interessante você começar a desenvolver essa ótica de analisar as coisas do tipo, você pode consumir um monte de coisa de entretenimento, mas sempre pensando, tá? Qual que é a mensagem que isso está sendo, que está por trás disso daqui? Então, quando a gente vê algumas discussões na internet de lacração versus aquela coisa de, vocês estão sendo preconceituosos porque os nerdolas estão discutindo sobre a etnia dos personagens, ou, por exemplo, vocês estão sendo machistas quando vocês estão falando que o Hulk tá frouxo, tá Nutella, e estão reclamando de ter uma personagem feminina, empoderada. Vocês têm aí uma onda de personagens, se eu não me engano, eles chamam de. Não é Mary Jane, é aquela personagem tipo a Capitã Marvel, né? Que ela faz tudo, ela é perfeita, ela é forte. Ela normalmente ela é dotada de atributos que até então eram comuns em personagens masculinos, e ela mostra que ela não precisa de um personagem masculino, ela faz tudo que o homem faz, entendeu? E é tão boa quanto ou melhor, e normalmente tem uma certa é, um certo incentivo, né, de mostrar essa coisa de, se você acha que mulher tem algum tipo de papel específico e homem tem algum tipo de papel específico, você está sendo retrógrado, você está sendo uma pessoa antiquada, né? Então, isso acontece bastante e hoje vocês vão entender o motivo, tá? Bom, primeiro para tranquilizar vocês, os papéis que a gente tem hoje na sociedade, tá? Ou seja, de homem fazer certas coisas e mulheres fazerem certas coisas, e a maneira que isso se manifesta na cultura não é algo aleatório, existe um processo bem lógico por trás disso, né? Que é basicamente as dificuldades que cada gênero teve para se adaptar e para cumprir a sua missão biológica, que é um impulso maior, como em todos os organismos vivos. Qual que é esse impulso maior? É o impulso de fazer cópias dos próprios genes, de continuidade genética. Indicação de estudo sobre isso, o livro Sociobiology, A New Synthesis, do Edward O. Wilson, ele vai te explicar como o nosso comportamento não é em prol da espécie, não é a sobrevivência do mais forte, não. É o organismo vivo que melhor consegue se adaptar a uma mudança do meio, as características ali que ele tem, né? E esse impulso de fazer cópias dos seus próprios genes, tá? Outra indicação de estudo, o curso de Biologia Evolutiva da Stanford, do Robert Sapolsky, que está de graça no YouTube, ele vai te ensinar aí como que a parte genética, a parte hormonal, a parte cultural, a parte de influência externa, né? Os seus genes respondendo ao meio, como isso acontece até culminar ali naquele comportamento que a gente observa. Outra indicação de estudo sobre técnica de manipulação de massa, o material do Edward Bernays. Você pode ver o livro Cristalizando a Opinião Pública e o livro Propaganda, que ele vai destrinchar ali algumas técnicas que são usadas até hoje na propaganda e pegando o gancho que eu falei da escola de Frankfurt, gente, você vai ter que estudar que assim, senão esse vídeo vai ficar gigante, mas escola de Frankfurt foi uma corrente filosófica, né, que aconteceu lá, né, que era basicamente eles queriam é, remoldar, eles queriam moldar, na verdade, né, modelar a sociedade de acordo com os valores deles, rejeitando o que era vigente, do tipo, nada presta, eu quero implementar uma coisa nova que eu considero que é a melhor, é a correta. Então, eles tiveram uma sacada que, ao invés de fazer uma revolução armada violenta, eu vou implementar um novo molde aí do ser humano que eu quero, que é o que seja o vigente, eu vou fazer uma engenharia cultural.
Eu vou usar a indústria cultural, ou seja, livros, é, coisas que são usadas como entretenimento, para martelar esses conceitos num ponto que se torne uma extensão das pessoas. Então, assim, os conteúdos que vocês consomem, gente, eles não são ali aleatórios. Desde a parte de propaganda, então, a hora que a pessoa pega um celular, aquele celular naquela cena com aquele ator é uma propaganda, foi pago para ser aquele modelo específico daquele jeito. As roupas, os acessórios, os carros que vocês vêem nos filmes aí, nos seriados, são propagandas, porque milhões de pessoas vão assistir aquilo. Entendem? E é assim que essas coisas conseguem se manter. Então, Hollywood, gente, é uma indústria que ela é usada para vender produtos e serviços, mas também é usada, é uma ferramenta poderosíssima para moldar ideias, para moldar o caráter das pessoas. Isso não é novo, gente. Isso é tão antigo. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, você tem esse livro é uma indicação para quem quer começar a ter uma mente mais filosófica, né? Dos pré-socráticos. Mas lá atrás, antes da filosofia, com o Romero, lá, aqueles contos dos deuses, já tinha essa ideia de arquétipo, de você ter um molde de onde o ser humano deveria tentar chegar, do que é o louvável, do que é o que deve ser rejeitado. Isso é antigo, gente. Desde que a gente começou a desenvolver o nosso córtex, né? Que é a parte do seu cérebro aí que forma conceitos, que é responsável por raciocínio lógico, tá? Então, por isso que você tem que ter uma noção básica aí de neurociência que vai te ajudar nisso. Mas desde que a gente começou a desenvolver essas habilidades, a gente começou a conceitualizar as coisas e com isso a gente começou a ter histórias. A gente conta histórias para transmitir conhecimento e, novamente, para incentivar um comportamento e inibir outro. Os tabus vêm disso, né, são manifestações disso, as religiões são manifestações disso, e depois a nossa cultura, ela não cria esses padrões. Né? Eles não são iniciados pela cultura, eles são iniciados pelas dificuldades que a gente passa e por tentativas de adaptação que se manifestam dentro da cultura, entende? Então, aquela ideia, principalmente de quem é muito preso à sociologia e tem uma visão mais de esquerda, assim, às vezes eles falam, não, é tudo cultural, é tudo cultural. Não é. Então, nossos genes respondem ao meio, é 50-50 ali, mais ou menos, tá? Então, uma vez que você entendeu isso, ó, qual que é o interesse de eu ter um perfil masculino frágil, né? De eu ter um perfil masculino mais feminino nesse sentido aí de usar características, ser mais sensível, mais delicado, né? Ter um foco maior nas habilidades sociais, em ser uma pessoa que normalmente expressa mais as suas emoções relacionadas aí ao vínculo, né? Qual que é o interesse de incentivar esse tipo de comportamento e como que isso se reflete nos mundos atuais? É o seguinte, gente, ó. Se você é a pessoa que está no poder, imagina que você controla um grupo aí de pessoas. O que você puder fazer para que você mantenha-se ali no poder, isso você vai ver, tá aqui na minha frente o livro do Maquiavel, o Príncipe, e tem outras técnicas de manipulação de massa que você pode ver do Noam Chomsky, que ele coloca, lista 10 ali, também você tem isso no YouTube, tá? Noam Chomsky, técnicas de manipulação de massa. Então, se você é o cara que está no poder, quanto menos as pessoas souberem que elas estão sendo manipuladas, para você que está no poder, melhor. Então, uma estratégia que ela é extremamente eficaz é você dividir as pessoas em nichos, homem contra mulher, né? Você dividir as pessoas em etnias, né? Você divide as pessoas aí em valores, né? Do tipo, isso é certo, isso é errado. Então, desde, libera arma, proíbe arma, aquela dicotomia de direita e esquerda, né? Ah, o papel do homem é isso, o papel da mulher é aquilo, e aí começa a briga de novo. Você usa o que a gente chama de senso de tribalismo e identidade de grupo. Você forma subcategorias daquele grupo e você cria um senso de identidade para a pessoa falar assim: isso aqui é o grupo do bem, quem está fora é o grupo do mal. A gente tem uma parte do cérebro que é
poderosíssima nesse tipo de fenômeno, que é a parte que é responsável pela produção de oxitocina, que faz você criar vínculo com uma pessoa, com um grupo, e também faz você ter uma tendência à agressividade, à rejeição do grupo que está de fora. É o que faz a gente separar as pessoas em nós versus eles, entende? Então, quando eu coloco um modelo que mostra que homens masculinos são tóxicos, que eles atrapalham a vida da mulher, eu estou criando uma divisão aí de pessoas. Quando eu coloco, né, personagens aí, eu troco a etnia de um personagem, só vai ter pessoas que vão gostar e pessoas que não vão gostar daquilo. E aí, por mais de um motivo aparente, né, que eu não vou me estender agora, mas isso faz com que novamente você crie uma divisão. Ah, não, você está sendo é, preconceituoso por não aceitar isso, ou não, você que está querendo forçar a barra, que está querendo lacrar, enfim. Então, vocês podem ficar tranquilos em um aspecto, gente. Por mais que exista um movimento para que de repente você elimine uma certa característica que só existe porque ela foi vantajosa para a nossa sobrevivência, que características são essas? Um perfil masculino mais assertivo, mais forte em termos de inteligência emocional, inteligência física, mais dominante no sentido de controle de situação. Tá? E eu não estou falando de dominância tirânica, de tratar as pessoas como recursos. Estou falando de uma dominância que é a pessoa que toma a frente da situação e controla aquilo. É a pessoa que, no meio da tempestade, a hora que o barco pode afundar, segura o leme e começa a gritar instrução. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, isso é, novamente, você saber direcionar as emoções que você está sentindo. Não é que você não vai sentir medo, não é que você não vai sentir dor, que você não vai ter momentos de fragilidade. Você vai ter, mas você tem inteligência emocional suficiente para direcionar isso. E essas são algumas características masculinas que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Não quer dizer que mulheres não possam ter essas características ou não as tenham e não possam ser tão boas ou até melhores que homens nessas características. Elas podem sim, porém, a gente tem uma divisão natural, ou seja, que é espontânea, que vem da nossa biologia, do homem ter mais massa muscular, mais densidade óssea, né? Do cérebro masculino funcionar de um jeito que foi herdado através de seleção natural, porque foi vantajoso para a nossa sobrevivência. Com a descoberta do fogo, que a gente conseguiu cozinhar os alimentos, se alimentar melhor, a gente teve um desenvolvimento maior do nosso cérebro que possibilitou que a gente chegasse num nível, depois estou reduzindo em anos aí, tá? Mas que a gente chegasse na agricultura, que fez com que a gente pudesse não ser apenas uma sociedade de caçador-coletor, né, que coleta alimentos, consome e vai se mudando, ou consome apenas caça ali, mas a gente pudesse cultivar o solo e ter uma reserva de alimentos aí que fosse autossustentável até certo ponto. Então, a agricultura ela mudou um pouquinho porque ela começou a trazer uma certa importância tanto na parte de inteligência e adaptatividade aí intelectual do que de força física mesmo. Então, quando você tem personagens como o Hulk, então a parte de arquétipo aqui, ela tá naquela ideia do médico e do monstro, sabe? Do você ter aí o lado agressivo, monstruoso, sem freio, que é a parte que você desliga o seu córtex pré-frontal, que é responsável por inibir alguns impulsos, e você tem o Bruce Banner, né? Que é o Dr. Jekyll ali, né? Que é basicamente a parte intelectual, mais sensível, né? E esse dualismo que o Hulk vive ali, de ter medo de soltar o lado feral dele ali, de novo, gente, é a representação de uma manifestação psicológica nossa. De você falar, tá, em que momento eu devo ser o homem mais agressivo, o macho mais dominante, que momento eu tenho que ser mais sensível, que é o que passa na cabeça de vários jovens hoje em dia. Essa história de eu não sei mais como que eu devo me portar, quais valores, né, eu devo ter, e
A gente tem um medo, a gente, eu digo, os homens hoje, eles estão com muito medo de serem cancelados aí, de serem rejeitados pelo grupo, e você se sente mal por isso, você tem medo disso, porque é um impulso biológico seu que quanto mais afastado você está do grupo, menores são suas chances de sobrevivência. Nós somos um organismo que se reproduz de maneira sexuada, então isso cria uma necessidade de você estar num grupo, né? Você sozinho, isolado, vai ter menos chance de cumprir a sua missão biológica aí, que é a de continuidade genética. Então, o que que acontece quando você sempre começa a consumir um tipo de conteúdo que coloca que o homem ele deve ser frágil, ele deve ser aquele, ele deve fazer basicamente as mesmas coisas que a mulher deve fazer as mesmas coisas que o homem faz. Você cria algumas confusões aí, porque vai ter um momento, gente, que você vai entrar num conflito interno. Tanto homens aí que não suportam ou não apoiam aí o feminismo, quanto mulheres que apoiam e suportam assim, apoiam, é a palavra, eu estava pensando em inglês. Mulheres que apoiam o feminismo, que é, por exemplo, vai ter uma hora que a mulher vai estar dirigindo com o namorado dela que é mais progressista, por exemplo, fura o pneu do carro. E aí, a mulher está dirigindo, o cara está no banco do passageiro, por exemplo, tá? E aí nessa hora a gente tem aquela coisa de, pô, será que é machismo eu falar, não, fica aí que eu vou lá trocar o pneu e fazer tudo? É machismo no sentido de eu estou sendo opressor, ofensivo com a mulher ali, se eu falar assim, não, isso é coisa de homem, por exemplo, né? E aí deixar a mulher ali, ou, ou não. Se o cara falar assim, não, bom, homem e mulher, direitos iguais, vai lá e troca o pneu do seu carro. Ou, por exemplo, não, vamos lá que eu te ajudo. Então, esse tipo de conflito, igual aquela coisa de pago ou não pago a conta, se o cara oferece para pagar a conta, ele está sendo machista. Se, por exemplo, o cara oferece de rachar, aí ele está sendo mais progressista ou a mulher vai criar uma certa rejeição. Tudo isso está acontecendo hoje, gente, e gera uma confusão na cabeça dos jovens aí, porque eles têm um impulso primitivo dele que às vezes direcionam ele para algumas, né, alguns tipos de ações, e isso não é a minha opinião, gente. Se você pegar os estudos feitos, por exemplo, com brinquedo, que tipo de brinquedo o homem seleciona e mulher seleciona? Crianças, né, no caso. Você vai ver que homens têm uma tendência a serem mais interessados em coisas e mulheres em pessoas. E engraçado que fizeram esse estudo, tanto com homem quanto com macaco, né? E aí os macaquinhos vão lá, quer pegar as coisas ali e quebra os negócios, desmonta e não sei o quê. E as macaquinhas normalmente elas pegam tipo bichinho de pelúcia, começa, sabe aquela coisa do menino brincar de carrinho, a menina brincar de boneca, gente? Existe sim um impulso natural, porque é resquício de comportamentos que ajudaram e foram úteis para a nossa sobrevivência. O que eu estou fazendo aqui é só descrever, eu não estou falando que deva ser assim, que isso é bom, mal, certo, errado. Eu estou só descrevendo, do mesmo jeito que a gente tem uma preferência por comer açúcar, carboidrato, porque é energia, e a gente tem uma preferência por comer proteína, porque basicamente ajuda a gente a criar massa muscular. A gente tem uma preferência por certos alimentos porque eles vão solucionar um déficit nutricional que a gente tem e vão ser úteis para a nossa sobrevivência. Então, não estou falando que deva ser assim, estou falando que é, né? Então, essas características, gente, que tanto homem e mulher têm aí, elas são resquícios de coisas que a gente fez no passado, a gente, eu digo, nosso ancestral comum, e são úteis para a nossa sobrevivência. Porém, o que influencia muito o nosso comportamento é a escassez, é o quão abundante um recurso, ou possíveis parceiros sexuais, ou locais aí para que você consiga ter o seu canto, as suas coisas, o quão disponível isso está na natureza. Então, isso vai influenciar como a gente comporta. Então, sabe aquela história de tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis, esse tipo de coisa. Então,
a gente está vivendo um momento aí na humanidade no geral que a gente tem um certo conforto que nunca existiu no passado. A tecnologia ela nos ajuda muito nesse sentido. Só que a quantidade de informação que a gente tem acesso, a quantidade de informação passada de forma superficial, a quantidade de acesso a possíveis parceiros sexuais que as pessoas têm hoje, isso cria uma certa ilusão que o nosso cenário, que ele é micro ali, a gente imagina que aquele cenário está manifestando e representando o mundo todo, e não está. Então, cria uma certa bolha que os algoritmos das mídias elas vão reforçar ainda mais. Então, como que funciona esses algoritmos? Eles vão te mostrar o que eles entendem ali, né? A inteligência artificial entende que é o que você gosta, então ele não vai nunca te tirar da bolha. Então, você está tendo um certo estímulo de um tipo só de conteúdo, de acordo com a quantidade de coisas e de tempo que você gasta nas redes sociais. Isso, em termos de adaptação do seu cérebro, normalmente em 6 semanas já tem uma adaptação grande na parte de neuroplasticidade, que vai basicamente criar algumas conexões ali sempre que você sente, pensa, interpreta algo e repete esse estímulo, essa conexão vai ficando cada vez mais forte. Então, se você sempre pensa, o certo é o homem fazer isso, a mulher fazer aquilo, e você tem uma repetição daquele conceito. Você está vendo um filme de comédia, por exemplo, esses dias eu estava vendo um filme aí e tava nítido esses papéis, né? É um filme com o Kevin Hart, na qual ele é o dono de casa, né? E aí você vai vendo ali, você acha meio patético ele ser o dono de casa, né? Não que o filme mostre isso, o filme mostra como ele é um pai bom, como é importante. O filme mostra uma relação perfeita de cooperação do macho e da fêmea ali, né? Só que a mulher, naquele caso, ela tá tendo aquele papel que tradicionalmente costumava ser mais masculino, de ela é a provedora, ela é a mulher que focou na carreira e ela fala, né, como que é ruim ela estar ausente dos filhos. Então esse filme é interessante. Ele tá no Netflix aí, gente, que ele é de férias da família, chama, né? Em inglês chama Me Time. Vocês podem assistir e analisar. Mesmo uma comédiazinha que você fala, inofensiva, carregada de conceitos e de ideias ali. Então, hoje, mesmo vendo um filme que eu me divirto, que eu me distraio, né, eu consigo ter essa percepção. E você também, é só treinar. Então, tem momentos ali, tem uma hora que ele vai conversar, por exemplo, com a, com a filhinha dele, né, e ela pergunta, what is a penis, né? Ele explica de um jeito e você, opa, já vê ali uma coisinha por trás, né, um conceito por trás. Mostra, assim, daquela coisa de, tipo, pô, ele tem que ser o machão uma hora ou não tem que ser o machão uma hora, a competição entre machos ali, né, do cara querer talaricar ele ou não, tem conceitos por trás. O filme Predador, por exemplo, né? Então a gente tem ali alguns momentos do filme que você vai perceber que não foi lacração, não foi forçação de barra. Quando a menina vai fazer a primeira caça dela, é uma cena nítida que mostra, bem, beleza, bem realista. Você vai ter outras cenas ali que ela se vale mais da engenhosidade e adaptabilidade dela, né? E não de sair no braço, literalmente, com o predador. Porém, tem sim alguns momentos que são forçados, né? Você quer um exemplo de personagem feminina forçada? Você pega, por exemplo, eu adoro a personagem, mas é forçação de barra. A Lagertha, por exemplo, da série Vikings, assim, é uma Shield Maiden, né, que é uma guerreira. Porém, você vai ter cenas ali de luta que você vê mulheres de 50 quilos trombando no escudo com caras, às vezes de 80 e levando vantagem. Quando a gente tem uma cena de luta, por exemplo, que você vê uma mulher sendo ágil, sendo ardilosa, ganhando através dessas características, faz todo sentido, né? Agora, quando você vê uma humana normal ali, com uma espada, com um escudo, por exemplo, trombando com os caras e saindo ali, aí você vê e fala, cara, isso aqui não é forçação de barra. E por que incomoda? Porque um lado seu, né? Por mais que você esteja vendo um negócio que é fictício, você pensa, pô, mas não deveria me incomodar. Eu tô assistindo um negócio com um monstro, com um dragão, por que isso me incomoda? Incomoda porque inconscientemente é um tipo de valor que você sabe que não é real. Entende? Do mesmo jeito
quando você vê uma comédia romântica que mostra um cara perfeito, do mesmo jeito quando aqueles vídeos adultos mostram mulheres com corpos e comportamentos que são irreais. Tudo isso, gente, acaba te sabotando porque é é muito fácil, se você não analisar as coisas, de você achar que o conteúdo de ficção que você está consumindo é a mesma coisa que acontece no real. E você cria uma certa expectativa que vai fazer você desejar que o mundo real seja daquele jeito e nunca vai ser. Por isso que a gente fala de algo idealizado, entende? Sobre o Hulk, gente, tem algumas cenas ali, né, que ela fala algo do tipo, eu tenho que controlar minha raiva todos os dias, né? Porque os homens assobiam para mim na rua e homens, né? Aquela coisa do mansplaining e tal, e ignora toda a trajetória também do Hulk, que ele também teve que se controlar, que ele teve que abrir mão de vida social, da vida amorosa dele, que ele é perseguido pelo governo, que o tempo todo ele tá também vivendo essa dicotomia. Então, assim, é como se você quisesse pegar aquele conceito e falar assim, tá vendo? Ó, o comportamento masculino de você querer ser um líder, de você querer ser musculoso, de você querer, por exemplo, ser o provedor da casa, de você querer às vezes ter um relacionamento aí de macho e fêmea nos moldes mais tradicionais, né? E eu não estou defendendo o conservadorismo, gente. Eu estou defendendo, na verdade, não estou nem defendendo, estou só explicando o seguinte, que dentro da seleção aí de parceiros sexuais, de pessoas que você vai ter na sua vida, você vai ter três tipos de possíveis relações. Predatórias, quando as pessoas vão querer te tratar como recurso, parasitárias, né, quando elas te tratam como recurso e consomem você a longo prazo, médio e longo prazo, o predatório é mais imediato, ou mutualistas, que são relações de cooperação. Então, assim, no exemplo do filme que eu dei, estava uma relação mutualista ali, apenas os papéis estavam invertidos porque não era o modo tradicional, era a mulher sendo a provedora, né, e mais protetora que coloca comida na casa, e o homem estava sendo o dono de casa ali, né? Só que aí chega um ponto que ele também desenvolve a carreira dele, ou seja, o que diferenciou esse tipo de comportamento, gente, é a gravidez acontecendo no corpo da mulher, que faz ela, às vezes, abdicar da carreira profissional dela se ela quer ser mãe, né, e ter filhos aí. E tem várias pesquisas que mostram que o que faz uma mulher se sentir realizada é justamente isso. Então, não sou eu que estou criando, não é uma opinião. O que vai te deixar mais bem-sucedida? Eu ser mãe e ter meus filhos, por exemplo, né? Então, assim, tô falando assim naquelas relações heterossexuais, tá, gente? Agora, tem outras coisas que vão deixar um cara realizado? Vão, tem. Se você pega homens, eles vão ter aquela coisa de eu quero ter uma carreira bem-sucedida, quero ter condição de, caso eu resolva ter uma família tradicional, de eu cuidar dessa família e prover. Um dos grandes motivos do suicídio masculino é justamente perder o emprego e perder a capacidade de recursos. Inclusive, é o que mais faz aí acabar o cara ser abandonado, às vezes, pela mulher, entende? E no caso das mulheres ali, uma dos maiores pesos que a mulher tem é aquela luta contra o tempo, né? Porque dentro desse impulso primitivo nosso de continuidade genética, a gente tem aí preferências distintas de macho e fêmea que vão favorecer o que a gente chama de fitness, né? Que é o quão adaptável você é ao meio e consegue, né? Quão bem-sucedido você é de fazer cópia dos seus genes. Então, as características que os homens mais vão dar valor para as mulheres aí são indicadores de saúde e fertilidade, né? Que é principalmente beleza física, né? Isso de maneira mais imediata, que entra no que a gente chama de impulso de espécie de torneio, né? E quando a gente fala de vínculo, do cara tá no impulso de vínculo parental, de querer formar uma família, que a mulher é além dessas características de fertilidade, dela ser assim uma pessoa gentil, uma pessoa amorosa, né, que suporta e apoia o cara nos objetivos dele. Então, que é o porto seguro do cara na hora que ele chega cansado do trabalho, estressado, né? E ele tem ali os braços da mulher dele para ele
descansar, para ele estar, né, receber carinho e afeto ali. Ah, mas você está querendo que a mulher seja uma segunda mãe? Não, porque o cara ele vai cuidar da fêmea e dos filhos dele nesses moldes aí, né? No sentido de proteger, de prover. O cara, para ele estar nesse molde masculino mais tradicional, ele não precisa ser um cara insensível. Então, isso é uma dicotomia que ela está errada. Do homem é mais racional, a mulher é mais emocional. Não, ambos são racionais e emocionais, porém em atividades diferentes, porque foram desafios diferentes que ambos passaram. Então, a mulher, uma das coisas que ela vai selecionar para o parceiro de longo prazo dela, né, além de ter aquela característica do provedor, protetor, né? Mas vai ser um cara que seja generoso com ela e com os filhos e amoroso, carinhoso com ela e com os filhos. Ela vai ver nesse cara o porto seguro dela. Por isso que homens frágeis, homens que têm aquela visão mais progressista, o famoso feminista esquerdomacho aí, né, que quer tratar a mulher do mesmo jeito que, que ela trata o homem, né? Então, assim, ele quer que seja igual, né? E quando eu falo igual, não estou falando de direitos, tá, gente? Numa sociedade ética, todos os envolvidos devem ter os mesmos direitos e deveres para que seja realmente uma relação mutualista. E a participação dessa sociedade ética deve ser voluntária. Caso contrário, entra numa relação predatória ou parasitária. O que eu estou falando aqui é que, na prática, quando você quer que homens e mulheres comportem-se de maneira igual, você está se iludindo. Isso não é a minha opinião. Se você quer entender um pouquinho disso, vai estudar algo, né, etologia, sociobiologia. Eu vou começar a compartilhar alguns estudos aqui com vocês, ó, só para vocês entenderem um pouquinho, ó. Aqui tem um exemplo de um, eu acho que ainda não está aparecendo para vocês, que é esse aqui, ó. É, é uma meta-análise da associação entre dimorfismo, que é características físicas distintas, né? E do fitness, do resultado de fitness, né? Que é aquela coisa de o quão bem-sucedido você é em fazer cópia dos seus próprios genes. Então, quando você estuda isso aqui, ó, vocês conseguem ver o nome? Eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Isso é só para reforçar que não é a minha opinião. Então, você vai ter aqui, ó, né, algumas características que são essenciais. Então, assim, a gente vai achar mais atraente se a pessoa que a gente está se envolvendo ali possui essas características, gente. Isso não é um negócio que, assim, é arbitrário, no sentido de eu quero que seja assim, quero que, eu estou forçando a barra para ser assim. É o jeito que a natureza funciona, porque isso foi vantajoso para que houvesse aí, o desenvolvimento do nosso ancestral, tá? Então, se você pegar aqui, ó, essas duas meta-análises, você vai ver que existe uma preferência aí por alguns traços masculinos que realmente vão te ajudar a ser mais bem-sucedido, tá? Eu não vou descrever isso aqui porque tem muita coisa, tá, gente? Aqui, ó. Então, ele tá bem listadinho, tá? Esse estudo. E aí você vai ver, ó, as áreas que eles analisaram, né? Na parte de seleção sexual, na parte de o quão bem-sucedido as pessoas foram aí em fazer cópia dos próprios genes. O que é interessante é que esse estudo, essa meta-análise mostrou que assim, uma das características que foi muito recorrente, né, nas análises foi corpos mais masculinos. Então, o cara ter um baixo percentual de gordura e ter músculos mais aparentes ajudou ele a se reproduzir mais do que beleza e simetria facial, traços masculinos aí. Então, assim, os traços masculinos no geral, né, indicadores de testosterona no geral, eles ajudaram muito os homens a ter, né, uma frequência sexual maior. Agora, a realmente conseguirem ter filhos, né, a terem parceiras e se reproduzirem aí,
Isso foi muito relacionado, né? Tem várias características, são pelo menos 22, tá, gente? A longo prazo. Aí, na verdade, dá para você reduzir para 18, mas costuma bater umas 22. Mas corpos musculosos ajudaram, não musculoso igual um fisiculturista, mas você tem um certo nível de atleticismo aí, ou seja, o torso em V, um percentual de gordura mais baixo, que indica que você é saudável, o que é bem intuitivo, né? Se você é uma mulher que vai ficar 9 meses com o bebê ali consumindo recurso, que vai estar extremamente vulnerável, e sua missão biológica também é querer fazer cópia dos seus próprios genes, faz sentido que você selecione um parceiro que seja saudável, que vai fazer com que seu filhote herde características que vão ajudar no fitness dele, né? Em o quão adaptável ele vai ser a uma possível mudança do meio e o quão bem-sucedível os seus filhos serão em fazer cópia dos próprios genes. Uma outra meta-análise aqui, ó, vai ser sobre essas 22 características masculinas que foram influentes aí na seleção de parceiro. E aí, cara, você vai ter vício, inteligência emocional, você vai ter consumo de álcool, de droga no geral, religiosidade, o quão generoso você é. Você tem aí a parte mais recorrente nos vídeos, né, de altura, simetria, é, força aí, né? Enfim, de dominância de comportamento, status, você vai ter tudo isso nessa meta-análise também, mas é bom que aí, ó, vai tirar um pouquinho você. Eu estou passando rápido aqui, ó. Eu quero só chegar nos quadros, ó. Então você tem isso bem explicadinho, tá, gente? Para que você saia um pouquinho dessa bolha que você vê na internet e você entenda que, ó, tem todas as referências aqui. E você entenda, gente, que se você quer entender alguma coisa de maneira objetiva, você vai precisar buscar áreas do conhecimento que se relacionam com isso. Você vai precisar sair dessa geração, coisa de geração TikTok, que é conhecimento superficial, entende? É você sentar a bunda na cadeira e estudar o jeito que as coisas funcionam. O meu livro ele vai ajudar você nesse sentido, ó, a desenvolver aí uma mente mais filosófica. Então, se eu fosse listar algumas áreas do conhecimento, cara, eu vou dar alguns livros aqui para você que quer começar a entender essa diferença de homem e mulher, ó. Um livro dos anos 2000 que assim, ele é bem didático e bem simples. Pode começar por ele, que é esse aqui, ó. Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Se você tiver uma visão mais progressista aí, você talvez fique um pouco incomodado, mas pense que você está lendo uma descrição e não que deve ser assim. Tá? E o legal é que esse livro foi escrito por um homem e por uma mulher, ou seja, você tem uma cooperação de ambos aí, né, na escrita do livro. Então, de novo, ó, porque os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor, então isso vai estar ali algumas questões que eles falam. Por que as mulheres se desesperam com o silêncio dos homens? Por que os homens não devem mentir para as mulheres? Porque as mulheres são mais fiéis que os homens, porque os homens monopolizam o controle remoto, enfim, são várias questões assim que geram aquelas discussões na internet de senso de tribalismo, identidade de grupo, mas que vão te ajudar a entender, né, que assim, ó, você não escolhe ser o que você é. Ninguém escolhe, gente. Nossos genes respondem ao meio. A gente nem escolhe os nossos genes e a gente nem escolhe o meio que a gente tá. Você pode falar, mas a gente pode se mudar de um ambiente para o outro. Você pode, mas o que cria a sua vontade de se mudar é um desconforto que não é criado por você. Você só manifesta o seu comportamento, você não escolhe ele. Um livro um pouco mais técnico sobre isso é o livro Comporte-se, do Robert Sapolsky. Quer começar a estudar filosofia e psicologia? Ó, um livro bem legal de psicologia que me ajudou bastante é esse livro aqui, ó, Desapegue-se, do Walter Rizzo. Fiz uma playlistzinha que chama Desapegue-se, que são alguns conceitos, tá? Você quer... E por que estudar, gente? Porque a gente está falando de algumas características mais masculinas aqui, né? Lembra da ideia que eu falei do Bruce Banner, né? Você ser um cara inteligente, que busca conhecimento, vai passar segurança para as pessoas que estão ao seu redor. Tanto seguranças nas suas relações de amizade, quanto nas suas relações de vínculo. As pessoas querem estar próximas de pessoas que facilitam a vida delas. Então, assim, se você foi naquela onda daquela visão feminista de que o homem tem que ser super sensível e que tá errado ele querer ser um líder, ele querer
né, ser o resolvedor de problemas, cara, dificilmente, né, se você tiver num contexto ali de mulheres mais progressistas, mais de esquerda, mais feministas, né, dificilmente essas mulheres elas vão te admirar. Elas podem se relacionar com você porque é vantajoso para elas, né? Você pode ser um cara gentil que faz elas se sentir bem, mas a admiração por você, talvez elas não tenham e possam até ter dificuldade nisso. De novo, isso não é minha opinião, isso eu estou relatando o que possivelmente irá acontecer. Do mesmo, não quer dizer que a mulher vai ter admiração pelo homem machão, borocotô, sabe? Aquela coisa. Ela pode até achar esse cara repulsivo, mas pode acontecer o seguinte, de um lado dela, achar esse cara sexualmente atraente e ficar assim, "Ai, por que eu tenho nojo desse cara pelo comportamento dele? Mas por que eu queria que ele fosse diferente? Porque a visão perfeita para a mulher nesse sentido é o cara que ele consegue ser o Hulk quando precisa ser e o Bruce Banner quando ele consegue ser, quando necessita, entendeu? Ele é inteligente, ele sabe maneiras de resolver os problemas ali, ele tem recurso, né? Ele consegue cuidar dela e dos filhos, mas se precisar sair no soco para proteger ela e os filhos, ele consegue. Se precisar ali se sujar inteiro de lama para trocar o pneu do carro, enquanto ela fica quentinha dentro do carro, e fala: Não, não se preocupe, eu vou resolver isso. Se precisar matar um bicho, uma aranha, uma barata que entrou ali na casa, ele fala: Não, fica de boa ali. Inclusive, né, eu recomendo que vocês, homens, façam todas as coisas que vocês esperam que uma esposa dona de casa faça. Que você aprenda a lavar sua própria roupa, que você limpar sua própria casa, fazer sua própria comida, né? Que você imagine que sua vida vai ser solitária, que você nunca vai ter uma parceira aí, você vai morrer sozinho. Cogite essa possibilidade e aí aprenda a ser autossuficiente. Porque ao fazer isso, você se tornou uma pessoa escassa, porque é raro pessoas que são assim. Do mesmo jeito que eu recomendo que você, mulher, consiga fazer tudo que um possível marido de aluguel possa fazer. Desde trocar o pneu do carro, de montar um rack ali, de uma noção básica aí de mecânica. Vai lá, né? Não estou falando que talvez você precise usar isso na vida, mas é melhor você ter habilidade e nunca precisar usar do que depender de alguém só por causa disso. E aí, olha que interessante, você também vai se tornar escassa. E aí vai chegar um ponto que você vai falar assim, tá, qual que é a melhor relação possível que eu possa ter com qual tipo de pessoa? Aí você coloca na balança, né? Seja honesto consigo mesmo e você seleciona as pessoas que você vai manter na sua vida. Um dos grandes erros que as pessoas fazem aí, elas criam um personagem com base no que tá na moda, então o cara finge que ele é feminista aí só para conseguir transar, isso é uma estratégia, inclusive, né? Muito comum de esquerdomacho. Ou o cara, ele é um cara agressivo, violento, né? Só porque ele acha que é a única maneira dele ser respeitado. Então, se você quer uma dica aí valiosa, você quer ter relações sociais saudáveis, quer ter parceiros mais saudáveis na sua vida, primeiro você cogite a possibilidade que você vai morrer sozinho. Um livro que vai, vai te ajudar nesse tipo de reflexão é esse aqui do Schopenhauer, A Arte de Conhecer a Si Mesmo. Um outro livro que eu gosto muito do Schopenhauer, que vai te ajudar também a ter uma mente filosófica nessa questão de algumas escolhas que você vai fazer na vida, é esse aqui, ó, Aforismos para a Sabedoria de Vida. Tá? Eu falei que ia recomendar um material, né, de estudo sobre isso. Então, basicamente, gente, você precisa entender que você não escolhe ser do jeito que você é e que o tempo todo as coisas que você consome possuem um motivo de serem daquele jeito e existe um incentivo e inibição de comportamento por trás daquilo. Então, assim, o perfil masculino mais tradicional, ele nunca vai acabar, gente, enquanto a gente não desenvolver uma alternativa de fazer com que a nossa reprodução aconteça, porque homens e mulheres dependem dessa cooperação para que criem cópias dos próprios genes e isso seja bem sucedido. Então, as relações mutualistas elas vão continuar existindo do mesmo jeito que as predatórias e as parasitárias também, porque isso é muito influenciado,
pelo meio, né? E quando a gente chegar, e se a gente chegar num ponto que a gente não precise mais se reproduzir de maneira sexuada, que pensa num, sei lá, uma revolução transhumanista, ou que descubram uma certa fonte da juventude aí, que também tem uma história que está cheia de arquétipos aí, né? Aí talvez essa dinâmica mude, né? Eu não sei se vai mudar para melhor ou para pior. Então, essas brigas que vocês têm aí de direita versus esquerda, MGTOW versus feminista, conservador e progressista, são ferramentas de quem está no poder para que vocês continuem brigando e sejam peças aí para fazer a manutenção de quem está ali no poder, para a pessoa continuar ali. Agora, se você virar a sua chave e começar a ver de uma maneira mais descritiva esses fenômenos, aí sim você vai conseguir usar esse conhecimento ao seu favor, tá? Então não dependa do governo, não dependa dos seus amigos, não dependa do seu marido, da sua esposa. Seja autossuficiente, você vai ter um limite disso também, tá? Porque uma hora você vai ficar velho, né? Você pode ficar doente, enfim, tem várias coisas que possam acontecer na sua vida, mas a dica que eu dou para você é: torne-se a pessoa que você gostaria de ter na sua vida. Ao invés de você pensar o quanto os outros podem contribuir com a sua vida, faça o oposto. Pensa assim: qual versão minha, né? Se uma outra pessoa encontrar, vai falar: porra, que sorte a minha ter contato com essa pessoa, que privilégio ter essa pessoa na minha vida. E selecione conteúdos aí que vão motivar você a conseguir subir nessa escada, nessa evolução. Eu sempre deixo aqui a meta-análise aí do Renovating the Pyramid of Needs, que tem aí tudo que você precisa saber, os degraus aí para evoluir na sua vida. É uma reformulação das ideias do Maslow, né? O meu curso de desenvolvimento pessoal ajuda você nesse sentido, tá? Eu consigo te dar um direcionamento. Mas tem muita coisa de graça aqui nesse canal, gente. Tem muita indicação de estudo. Começa agora a ser a melhor versão que você pode ser de si mesmo, que assim, você vai conviver consigo mesmo para o resto da sua vida. E desenvolvimento pessoal, gente, não tem momento para acabar. Não é um curso, não é um dia, não é um estudo. É para o resto da vida. Enquanto você estiver vivo, você tem a chance aí de piorar de vida ou melhorar de vida. O que eu puder fazer para te ajudar nesse sentido, eu vou continuar, tá? Então espero que você que quer ser um cara mais masculino aí, mais assertivo, não se incomode em ser essa versão sua aí, tá bom? Obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa.